A nossa época é cheia de conceitos vazios que não dizem nada, que servem apenas para inflar o ego das pessoas. Conceitos como sucesso, como empreendedorismo, e também o desempenho. Se fala muito hoje de desempenho. O ser humano tem que ter um desempenho, porque se ele não tivê-lo, ele está lascado, ele está perdido, ele será riscado do mapa econômico, do mapa social. Então, a nossa época, ela é uma época pobre em termos de vida, vivencialmente falando. As pessoas são miseráveis, elas não têm vida interior, elas não se conhecem, não sabem quem são e o que estão fazendo nessa vida. E daí se prendem em alguns conceitos, como sucesso, como empreendedorismo. Todo mundo quer ser empreendedor hoje. Tanta falação vazia em torno disso. Não que não devemos empreender, por favor. Precisamos sim de um certo progresso material. Mas sem essas discurseiras todas, sem esse vazio de palavras, vazio esse que não diz nada. E as pessoas falam também do desempenho, que é preciso ter desempenho, que quem não tem está lascado. Mas eu quero dizer aqui que você não precisa de desempenho, que tudo isso é uma grande besteira, é uma bobagem. Você precisa frutificar na sua vida. Você precisa dar frutos através das ações da sua vida interior. Você precisa semear. Você precisa fazer uma boa semeadura para essa vida aqui no plano terreno, mas também para a vida após a morte ou a vida após a vida. Porque o lugar para onde vamos precisa ser cultivado desde agora. E para cultivar esse lugar, o ser humano precisa se voltar para o seu espírito, precisa ser espírito de forma integral. Precisa vibrar, precisa viver intuitivamente, precisa ser. O ser humano precisa primeiramente ser para semear nessa vida ou na vida após a morte. Então, infelizmente, as pessoas não são hoje em sua maior parte. Por isso existem todos esses discursos vazios como sucesso, empreendedorismo, desempenho. Por isso as pessoas se preocupam tanto com as aparências, com a ostentação, com o faz de conta, porque quem não tem algo verdadeiro dentro de si, quem não tem algo verdadeiro dentro de si, precisa aparentar, ostentar, mostrar algo que não é para impressionar os outros. E as pessoas querem impressionar seus semelhantes. E aquele que quer impressionar outrem é porque ele próprio experimenta o vazio dentro de si, a desgraça, o sofrimento. Algumas pessoas são tão miseráveis, que o único prazer que tem nessa vida é impressionar os outros. Olhem só que loucura! Algumas pessoas são tão miseráveis que o único prazer que tem nessa vida é impressionar os outros. Mentir, passar uma falsa imagem, ostentar descaradamente. E tudo isso prova que não existe o ser, existe apenas a aparência, a fachada. As pessoas vivem de fachada nos dias atuais. E o que é a fachada? A fachada é o ego mental. A mente se preocupa apenas com as aparências externas, não com o ser. A mente sufoca o ser, porque o ser
é verdadeiro. O ser, ele dá um tapa na cara da mente e a coloca no seu devido lugar. Mas a mente combate o ser, porque por trás da mente estão as trevas, as formas de pensamentos que estão no anel trevoso. Então, todas essas pessoas que vivem apenas segundo os parâmetros mentais são marionetes das trevas, do anel trevoso. São instrumentos das trevas aqui na Terra. E as trevas, o que elas fazem para conquistar as seglas? As trevas trabalham com a vaidade humana, com as aparências, com a ostentação. As trevas conferem aos seres humanos a sensação de grandeza, de que eles são grandes, poderosos, inteligentes, intelectíveis, que podem tudo o que querem. E quem vive na mente se preocupa apenas com isso, com as aparências, com o desempenho material. Não que o ser humano não deva buscar um desempenho. Não que ele não deva buscar, por favor, mas eu falo do desempenho no sentido da frutificação. O ser humano precisa frutificar espiritualmente. Ele precisa ter obras espirituais nessa vida. Ele precisa despertar espiritualmente e fazer do seu espírito a sua força motriz nessa vida, para que ações conscientes e duráveis possam surgir, e não apenas esse vai e vem de vaidades, de aparências, de ostentações, de maquinações mentais que não levam a nada. Então, por causa desse sufocamento do espírito, dessa falta de vida interior, que as pessoas se prendem a esses conceitos vazios, como o sucesso, o empreendedorismo, o desempenho. As pessoas querem optimizar tudo, racionalizar tudo. E por quê? Porque a mente está no comando, essa mente materialista, o ego mental está no comando. E por trás do ego mental, as trevas, utilizando as pessoas como instrumentos, como marionetes. As pessoas são marionetes, dominadas e manipuladas pelas forças trevosas. E não se dão conta disso, porque as trevas conferem uma falsa sensação de grandeza e de poder aos seres humanos. E como eles não sabem nada de si, não desconfiam que essa grandeza é falsa, que esse poder é falso. Quem não conhece nada de si, ele não consegue discernir o joio do trigo, o certo do errado, aquilo que é positivo numa perspectiva espiritual e o que é negativo. As pessoas estão confusas hoje, elas nem sabem quem elas são. E como pessoas que não sabem quem são, podem deliberar corretamente, podem decidir corretamente, podem viver de forma correta no âmbito do ser. Falta justamente o ser. As pessoas não são, elas apenas encenam, figuram, parecem ser, ostentam e buscam esse desempenho material apenas, que é o falso desempenho, que é um desempenho comandado pela mente humana que sufoca o espírito e a vida interior. Então existe um grande engano na obra humana hoje. As pessoas estão enganadas, estão perdidas, não sabem para onde vão, não sabem quem são, não sabem o que fazem. Não é à toa que Cristo, por último, disse: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Cristo denunciou a falta de noção da humanidade. A humanidade não tem noção. A humanidade, desde o tempo de Cristo e bem antes do tempo de Cristo, é formada por pessoas dormentes que vivem no piloto automático. Foram esses seres humanos bitolados mentalmente que não conseguem ouvir
o Espírito, que renunciaram à obra de Cristo e o pregaram na cruz. E hoje está pior ainda. Hoje está pior ainda. Os fariseus que condenaram Cristo, que perseguiram Cristo, se preocupavam com o quê? Com o seu sucesso, com a sua ostentação, com o seu desempenho material. E os fariseus não tinham frutificação alguma. O que os fariseus frutificaram? Nada. Mas Cristo, como Filho de Deus, frutificou e frutificou muito nos poucos 33 anos que ele viveu. E por quê? Porque Cristo tinha o Espírito aberto para a luz. Na verdade, o núcleo de Cristo era divino, porque a luz de Deus irradiava através do íntimo de Cristo. Então Cristo foi o grande frutificador. E os fariseus se preocupavam apenas com o desempenho material. Tinham medo de perder o seu poder, como as igrejas de hoje e os sacerdotes de hoje têm o medo de perder o poder. E estão preocupados apenas com o seu desempenho. Então, essa ideia de desempenho é um conceito vazio. Não busque o desempenho na sua vida nessa perspectiva. Busque a frutificação. Você precisa gerar frutos na sua vida. Você precisa frutificar. E como você pode frutificar? Através da intuição. A intuição te confere a inspiração. E a inspiração poderá fazer com que você frutifique nessa vida, com que você gere obras duráveis. A inspiração te indica o caminho e o que você precisa fazer para ser útil na perspectiva do cosmos. E não apenas do mercado de consumo, segundo essa noção pobre e medíocre de desempenho econômico, desempenho mercadológico. As pessoas hoje estão tão bitoladas, mas estão tão bitoladas, que se ocupam e se preocupam apenas com as questões mais grosseiras. E por isso a humanidade vai de mal a pior. Então busque frutificar. Não busque esse desempenho imundo pregado pelas pessoas e pelo sistema, porque não é esse desempenho imundo que fará você alcançar a salvação, mas a frutificação da sua vida interior. Se você não gerar frutos na perspectiva espiritual, você não vai alcançar a salvação. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!